Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um curso de arquivologia, perfeito? Estamos aqui, pessoal, na Propol. Propol, a nossa casa, nos convidou aqui para trabalharmos alguns professores, os melhores do mercado, diversos cursos voltados para concurso público, perfeito? Bem, então, nós podemos ver o seguinte: arquivologia com o professor Eduardo Benjamin. É um prazer muito grande, estar aqui com vocês, tá? Para passar esse conhecimento que nós temos sobre os estudos do arquivo. Muito interessante essa disciplina. Biologia estuda a vida. Arquivologia estuda os arquivos, como eles são gerados, como eles devem ser organizados e principalmente como eles devem ser disponibilizados para o público em geral. Se você me perguntar, professor, qual é a essência, qual é o objetivo da arquivologia? É essa: disponibilizar o documento para o cidadão comum, o documento de arquivo, né? Cidadão comum, disponibilizar para mim, para você, para o seu pai, sua esposa. E você vai ver com o decorrer do curso que isso emana lá da Revolução Francesa. Foi o primeiro país que pensou nisso. O arquivo, presta atenção, documento de arquivo. Você vai entender daqui a pouco a importância desta frase, documento de arquivo. Primeiro, para tocar o Estado, tocar a sua máquina. E depois, para o cidadão comum ter acesso, a fins de conhecer sua história, a fins de também provar, né? O documento de arquivo também tem aquela carga probatória, né? Que você vai ver que é bem interessante, tá bom? Bem, aqui, pessoal, nós temos o seguinte: a apresentação do professor Eduardo Benjamin. Estou nesta área de concurso público há bastante tempo. Me apaixonei por essa área, tá? Sou um professor de tecnologia, minha formação, mas acabei adentrando também esse mundo maravilhoso que é o mundo da arquivologia. Por quê? Porque tem muito a ver, né, com informática, tem muito a ver com as tecnologias que a gente conhece por aí, digitalização, microfilmagem e assim por diante, tá? Bem, a gente trabalha em diversas escolas, diversos cursos aí, ok? E também, pessoal, outra coisa interessante é que nós temos diversas obras publicadas aí para concurso público, diversas. Inclusive, você está vendo aí, obras voltadas para a arquivologia, perfeito? Bem, eu estou dando uma coladinha ali porque eu estou olhando ali o seguinte, minhas redes sociais. Então você vê ali que você pode me achar no Telegram, se tiver dúvida, professor, assisti sua aula, tem o Telegram, tem o Instagram, tá? Ali para você, o Instagram, o Insta, e tem também um canal no YouTube. Tem também uma aula lá de arquivologia para você, de graça, que, inclusive, remete àquilo que muitos dizem ser a essência da arquivologia, o ciclo vital do documento. Ciclo vital do documento. Você vai ver, pessoal, você vai ver que muitas das perguntas da banca estão relacionadas com isso. O documento, no seu momento inicial, né, a gente chama de fase corrente, o seu documento que perde temporariamente aquele valor de trâmite, né, ele não precisa mais estar ali armazenado próximo ao departamento que o gerou, a gente chama isso de fase intermediária, ele está aguardando a destinação final. E aí você já vai guardando isso, lá no meu canal tem um vídeo muito legal, né? Eu estou lá interagindo com os documentos de arquivo, veja lá depois. É a última fase que, se o documento tiver valor probatório, valor histórico, ele vai para a terceira e definitiva fase,
que olha o nome, fase permanente, o documento é guardado ad eterno. Se o valor não ter, se o documento, perdão, não ter valor de prova, se o documento não ter valor histórico, esse documento ele vai ser o quê? Ele vai ser destruído. Perfeito? Então tá aí, vamos voltar aqui no PIP, né? Picture in Picture. Você vê lá, precisando, pessoal, Telegram, Instagram, perfeito? E também canal no YouTube. Bem, já vou para o próximo slide aqui. E já vem a pergunta, né? O que vem a ser arquivologia? Para que eu preciso da arquivologia? Ora, tá aí, pessoal, a resposta. Cuidar bem dos arquivos. Cuidar bem dos arquivos. Então, nós sabemos que hoje há uma enormidade de documentos. E você vai ver, né, com o aparecimento do computador lá nos anos 70, não que o computador tenha surgido nos anos 70, surgiu bem lá atrás, durante a Segunda Guerra. Mas com a proliferação das máquinas IBM, eu não sei aí qual a sua faixa etária, mas não sei se você já ouviu falar no mainframe, do computador de grande porte, se pensou no seguinte, o papel vai diminuir, a documentação vai diminuir, agora vai estar tudo no computador, tudo em documento eletrônico. O que aconteceu? O contrário. O contrário. Nunca a humanidade produziu tanto papel, nunca a humanidade produziu tantos documentos. E é natural, né, pessoal? Natural. Hoje nós temos produzido de forma digital 44, olha só, 44 zettabytes de informação. É muita informação. Essas informações estão documentadas, a maioria em papel. E o papel tem uma característica, ele com o tempo, né? O papel estraga, o papel é danificado pela própria concepção dele, né? Ele é de resina, ele tem produtos químicos, então as fibras do papel tendem a se deteriorar com o tempo. E aí entra a arquivologia, cuidar bem dos arquivos, cuidar bem dos documentos. Perfeito? Bem, próximo slide diz ou define o que é a disciplina arquivologia. Vou ler para você. Tá? Não gosto de ler slide, mas quando for ler, quando for descrições, quando for definições, eu vou ler o slide com você. Disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observadas na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. Também é chamada de arquivística. Também é chamada de arquivística. Tá? Então, preste atenção, na prova, arquivística, arquivologia são sinônimos, perfeito? Bem, do que a arquivologia cuida? Vou deixar o slide maior para você agora, tá? A arquivologia cuida da produção, da organização, da guarda, preservação e utilização dos arquivos. Perfeito? Então, pessoal, vocês vão perceber o seguinte, durante o nosso curso aqui, vocês vão perceber o seguinte, tá? É responsabilidade do governo, tá? A preservação dos documentos relacionados à máquina administrativa. Perfeito? Então, uma característica do documento de arquivo, diferente do documento do cidadão comum, é isso. O documento de arquivo é produzido, ele é gerado pelos órgãos públicos no exercício das suas atividades, tá? Então, tem algumas dicas aí que você já precisa ir percebendo. A banca fala de coleção.
Ah, documentos de arquivo são coleções, errado. Documentos de arquivo não são colecionados, documentos de arquivo são gerados, tá? Existem diversos princípios, né? Dentro de arquivologia, que nós iremos trabalhar aqui porque cai em prova. Princípio da proveniência, caindo da prova. Princípio da organicidade. Princípio da territorialidade. Tá? Princípio da acumulatividade. Então, os documentos de arquivo são acumulados. Eles são gerados pelos órgãos públicos no exercício de suas atividades. É isso que você tem que começar a guardar. Então, quando o professor vier aqui em tela cheia, eu estou aqui agora com você, pedindo sua atenção, é porque a experiência me diz, isso é muito cobrado em provas de concurso público. Beleza? Beleza. Vamos lá. Bem, a arquivologia produz documento, né? Ela está preocupada com a produção do documento, ela está preocupada com a organização do documento, ela está preocupada com a guarda e principalmente a preservação. Então, os órgãos públicos têm que preservar o documento de arquivo. Por quê? Porque eles serão utilizados. O povo pode ter acesso. Daqui a pouco a gente vai ver a lei de acesso à informação, que também cai na sua prova. Bem, pessoal, nas minhas aulas, né, de tecnologia, de informática, de arquivologia, né, eu sempre gosto de simplificar, eu sempre gosto de trabalhar dentro de uma simplicidade e sempre gosto de trazer o meu aluno para dentro do meu curso. Como que eu trago o meu aluno para dentro do meu curso? Falando a língua dele, trabalhando o dia a dia dele. Então você não sabe, mas você está envolvido com arquivologia. Professor, estou envolvido com arquivologia? Sim. Por exemplo, tá aí já a resposta na tela, tá? Mas documentos como luz, água, telefone, mensalidade escolar e convênio, você tem que guardar esses documentos, você tem que preservar esses documentos durante 5 anos. Nossa, professor, isso tem a ver com arquivologia? Tudo, tudo. Documento de aluguel. Tá, você não mora numa casa própria, está começando a vida agora, está na batalha, está pagando um aluguel, normal, normal. Né? Você tem que guardar o recibo de aluguel durante 3 anos. Olha só agora, pessoal, condomínio. Condomínio são 10 anos que você tem que guardar. Condomínio são 10 anos que você tem que guardar. Ah, professor, eu sabia disso, mas eu sabia que eu tinha que guardar, por exemplo, documentos da Receita Federal. Sim, esse daí todo mundo que, sendo aí empresário, funcionário e que recebe salário aí oficialmente e tal, todo mundo sabe que a cada ano nós temos que fazer a declaração de imposto de renda. Ah, professor, eu fiz a minha, inclusive eu lancei alguns descontos. Sim, você lançou lá desconto do seu dependente, você lançou lá desconto de plano médico, despesa médica, do seu dentista. Quanto tempo você tem que guardar isso? Tem que guardar 5 anos. 5 anos. Então, ao ter que guardar durante 5 anos, você está envolvido nessa questão de arquivologia. Não é interessante? E olha só, sua certidão de nascimento, sua carteira de profissional, documentos da Previdência Social, você tem que guardar isso de forma permanente. Você começa agora, você está aí com 20 anos, 21 anos, você está trabalhando, você vai ter que trabalhar um longo tempo da sua vida para poder se aposentar. Normal, todo mundo está nessa. Agora, daqui 30, 40 anos, sei lá, 35 anos, ou não, você está com 20, já trabalhou aí, daqui a alguns anos, você vai ter que apresentar esses documentos, comprovar. Então aí entra aquele outro lance da arquivologia, o documento como prova. Ah, seu INSS, eu quero me aposentar, olha aqui a prova, olha aqui a minha carteira,
Olha aqui minhas guias de previdência que eu recolhi de forma autônoma. Então você concorda comigo que a arquivologia está no nosso dia a dia? Você concorda comigo que a arquivologia, nós estamos envolvidos com a arquivologia? Tá? Bem, você viu ali, olha que interessante, eu vou até jogar isso em tela cheia para você. Olha que importante esse slide. Olha que importante esse slide. Na verdade aqui, eu estou me ambientando agora, né? Colocar em tela cheia e não dá na mesma, que só sai o professor. Então vou continuar com você aqui no canto, em Picture in Picture. Olha só, você viu no slide anterior, vou voltar aqui, que luz, água, telefone eu guardo 5 anos, ou devo guardar 5 anos. Que aluguel 3, que condomínio 10, documentos, né? E que documentos que eu apresento para a Receita Federal são 5 anos, e que alguns documentos, como certidões, documento de prova de trabalho, tal, para fins de aposentadoria, eu tenho que guardar de forma permanente. Agora, quem que determina isso? Um outro campeão em prova de concurso público. Olha eu de novo aí com você, em tela cheia. Agora eu estou em tela cheia. Para te dizer o seguinte, tabela de temporalidade. Temporalidade. De novo, tabela de temporalidade. Não é bacana isso, pessoal? A tabela de temporalidade, está aqui, é uma tabela que define o tempo de guarda de documentos. Tá? Então, eu tratei a arquivologia do ponto de vista do cidadão comum. Mas não. Tem a arquivologia do ponto de vista do governo, do ponto de vista do Estado. O governo, para o cidadão comum, disse, através de uma tabela de tempo, guarde os seus documentos da Previdência durante 5 anos. Guarde seus documentos. Nós estamos em 2021, tem que guardar até 2016. Ou de 2016 para cá. Na verdade, como quanto ano, né? É 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tá? Mas não importa. Você sabe também, uma vez um aluno levantou a mão, professor, mas não tem um documento que vem te dando aí uma certidão negativa, que você pagou tudo, tal, tudo mais, aí você... Sim, não podemos esquecer disso no cotidiano. Você está guardando suas contas de energia elétrica, tá? De repente a CPFL te manda uma carta, nos últimos 12 meses você realmente pagou, tá quites. Aqueles últimos 12 meses pode ser substituído por esse documento. Mas, pensa comigo, os órgãos públicos, bora olhando a arquivologia do lado dos órgãos públicos, os órgãos públicos precisam guardar os seus documentos? Sim. Tá? E o que nós temos de órgão público aí? Todos que você conhece. De repente, para um deles que você quer prestar o concurso, Polícia Rodoviária Federal, INSS, Ministério Público da União, Casa da Moeda, esses órgãos públicos que estão vindo aí na minha cabeça, perfeito? Caixa Econômica Federal, estou lembrando aí dos últimos concursos, tá? Os tribunais regionais de trabalho, tribunais superiores, eleitorais, TRT, TSE, todos esses órgãos públicos geram documentos e todos esses órgãos públicos precisam guardar os documentos. Durante quanto tempo a Polícia Rodoviária Federal tem que guardar um documento no qual ela expediu um passaporte? É a tabela de temporalidade que vai dizer. Professor, então se cair na prova que as tabelas de temporalidade são iguais, tá? São o mesmo prazo do INSS, é o prazo usado pelo Ministério Público, eu acho que você já tem a resposta, né? Eu acho que você já tem a resposta. Lógico que não. Por quê? Porque existe uma coisa chamada organicidade que reflete, né,
a característica dos órgãos públicos, a organização dos órgãos públicos. E essa organicidade, ela vai refletir na tabela de temporalidade. Se você for atrás da onde começou a origem dos arquivos, ela é incerta. Na Grécia, nós tivemos o termo archer, atribuído a Palácio dos Magistrados. Ok? Depois, archion, local de guarda e depósito dos documentos. E do lado latino, né, a origem latina da coisa, nós temos o latim archivum, que significa o lugar de guarda de documentos e outros títulos. Perfeito? Importante, já foi dito aqui que o país que teve a ideia de guardar os documentos para fins do Estado tocar o seu negócio, as suas atividades, e também liberar isso ao cidadão comum, foi a França durante a Revolução Francesa. Então, inovou ao proporcionar a intenção de liberar o acesso de arquivos ao cidadão comum. Tá? Então, lá na França a gente teve pela primeira vez, pessoal, a Constituição dos Arquivos Nacionais. A abertura dos arquivos públicos para a sociedade, lá no final do século XVIII. Perfeito? Outros países, como Portugal e Espanha, também começaram a se preocupar com questões cartoriais, cartório, né, documentos legais e tudo mais, a partir do século XIX. Inglaterra, 1838. Olha só como é antigo. O Brasil demorou muito, né? Inglaterra, 1838, criou seu arquivo central, documentos públicos, iniciativa de historiadores e tudo mais. E os Estados Unidos, pessoal, apesar de começar lá no fim do século XIX, né? Esse arquivo nacional deles aí foi elegido em 1934. Perfeito? Então, se você falar assim, a arquivologia é uma ciência recente, é uma ciência nova. Legal? Bem, uma coisa importante, pessoal, vou voltar aqui com você. Uma coisa importante é essa questão da informação. Olha, pessoal, é interessante porque a informação eu trabalho em diversas situações, diversos aspectos. Para a arquivologia, a informação tem sido considerado um elemento, né? Um elemento da arquivologia. Isso está no livro aí de Fonseca, 1998. Então, lá no livro está: a informação não tem sido considerada como um objeto privilegiado da arquivística. Arquivologia. Aparecendo na leitura clássica como um documento, como consequência de um documento de arquivo. Tá? Então, a informação é uma consequência que carrega o documento de arquivo. Tá? Alguns conceitos importantes ainda. Segundo o Dicionário Internacional de Terminologia Arquivística, existe um dicionário internacional, tá? Arquivologia arquivística, né? Arquivologia. Conjunto de documentos, quaisquer que sejam suas datas, seus suportes materiais ou formatos, produzidos ou recebidos por pessoas, olha só, físicas ou jurídicas. As bancas às vezes insistem em dizer que pessoa física gera arquivo, ela insiste em dizer que não gera, na verdade gera. Jurídica é mais comum, né? Pessoa física gera arquivo documento, gera. É comum? Não. Jurídica gera arquivo documento? Sim, é comum muito. De direito público ou privado. Então aí está outra situação importante. Órgãos públicos geram documentos de arquivo. Órgãos privados geram documentos de arquivo. Mas no desempenho das suas atividades, sendo de qualquer natureza do seu conteúdo. Você vai ver que agora o professor vai explicar. Qualquer data.
Então, a carta de Pedro Vaz de Caminha, lá dos anos 1500, durante a descoberta do Brasil, ainda está sendo preservada. Por quê? Porque ela tem um documento, ela tem um valor probatório, desculpa, tem um valor histórico, né? Também de probatório que existe e tal, tudo mais. Agora, características do arquivo, qualquer suporte, tá? Então, pessoal, o suporte aí nós temos, o suporte é onde a informação está inserida, perfeito? Então, nós temos aí, o suporte mais comum é o papel, tá? Professor, além da informação, do documento de arquivo, está no papel, que eu entendi, ele está lá impresso no papel. Onde ele pode estar? Num disco óptico, num CD, num DVD, numa camiseta. Se você está com uma camiseta I Love Nova York, para arquivologia, o tecido é considerado um suporte. Ô, professor, numa dessa, então, uma tela que Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa é um suporte. Sim, uma tela de quadro é um suporte. Qualquer formato. Daqui a pouco nós vamos entender que formato pode ser uma cartolina, formato pode ser um livro, formato pode ser um microfilme, tá? Formato pode ser um documento eletrônico, um PDF, tudo isso a arquivologia trata, tá? Produzido por pessoas jurídicas, pessoas físicas, pessoas privadas, órgãos públicos e autarquias, aí as diversas autarquias que nós temos, né? Aí nos órgãos públicos, as diversas autarquias que nós temos aí, no nosso Brasil, ok? Então, tudo isso daí também produz e recebe arquivos. Natureza do documento. O documento, ele pode ser um documento sem nenhum grau de sigilo, a gente chama de documentos ostensivos, ou com algum grau de sigilo, a gente chama de documentos sigilosos. Então, por favor, você está vendo a imagem, mas guarde isso. Natureza dos documentos. Eles podem ser ostensivos, aqueles documentos que a sua publicação, a sua apresentação ao público não prejudica, por exemplo, o cidadão comum. Ou não coloque em xeque algum órgão do governo. E documento com algum grau de sigilo. Daqui a pouco a gente vai ver quais são esses graus de sigilos, o que é um documento ultra secreto, o que é um documento sigiloso e assim por diante. Tá? Então, pessoal, arquivística é uma disciplina também chamada arquivologia, que tem por objetivo o estudo da natureza dos arquivos, das teorias, métodos e técnicas a serem observadas na sua constituição, na sua organização, desenvolvimento e utilização de arquivos. Guarde bem isso daí, tá? E também não se esqueça, pessoas jurídicas produzem arquivo, documentos de arquivo. Pessoas jurídicas produzem documentos de arquivo. Órgãos públicos produzem documentos de arquivo. Documentos de arquivos nascem no exercício de suas atividades. Eles não são coleção, eles vão sendo acumulados. Bem, como isso é cobrado nas bancas? Trouxe duas perguntas para vocês, tá? Marque a opção que não apresenta um objetivo da gestão de documentos. Bem, pessoal, está dizendo aí, a bolinha já está na alternativa correta. Esse ambiente de produção de vídeo, ele não anima, mas isso era uma animação do PowerPoint, a bolinha ia subir. Então, marque a opção que não apresenta um objetivo da gestão de documentos. A. Organizar os documentos produzidos e recebidos pela organização no exercício das suas atividades, né? A opção que não apresenta um objetivo da gestão do arquivo.
organizar os documentos produzidos. Agora, a gestão de documentos, assegura a conservação e acesso dos documentos de caráter permanente. Ela otimiza o acesso à informação quando e onde se fizer necessário ao governo e cidadãos. Agiliza a eliminação de documentos que não tenham valor administrativo, fiscal, legal, histórico ou científico. Aí o documento pode ser eliminado. Ela organiza a produção, administração, gerenciamento, manutenção e destinação dos documentos de forma eficiente. Perfeito? E mais uma pergunta aí que caiu, recente aí, caiu lá na Prefeitura de Santa Luzia, Roraima, também já vai vir com a bolinha aí, porque não há animação do PowerPoint, mas tudo bem, o professor vai... O registro de uma informação, independente da natureza do suporte que a contém, é um documento. Não é acervo já é uma coleção, né, de determinado assunto. A informação não tem valor fins para a arquivologia. Suporte é onde a informação está guardada, né, impressa, a informação, o documento. E acondicionamento é onde a gente grava aí, onde a gente guarda os documentos. Daqui a pouco a gente vai falar de técnicas de preservação de documento, como os documentos devem ser acondicionados, dependendo do seu suporte e tudo mais. Bacana? Bem, nosso curso começou e ele continua daqui a pouquinho. Continua aqui com a gente, Propol, Arquivologia, professor Eduardo Benjamin. Até daqui a pouco.